Maravilha, então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos coordenadores aqui do curso, e hoje eu estou aqui para atendê-los. E vamos ver aqui comigo a reprodução humana, né, com foco ali na fisiologia, tanto do sistema masculino quanto feminino, tá? E como introdução, pessoal, eu gosto de estar sempre lembrando vocês assim que o sistema reprodutor humano ele tem uma série de órgãos e estruturas que vão permitir essa reprodução acontecer. Tá? Então, toda a anatomia, toda a fisiologia ali e as funções das células elas vão ser voltadas para o quê? Pela fecundação. Não esquecer disso aí, tá? Obviamente, o ser humano, como todos vocês sabem disso, eles têm uma reprodução sexuada, tá? No qual precisam de dois indivíduos da mesma espécie, de biologicamente sexos distintos ali para poder gerar essa vida, né? Justamente para ter a troca ali de gametas. Todo o ciclo reprodutivo também ele vai ser diplobionte, tá? Qual que são as vantagens de ser sexuado, né? A gente tem maior variabilidade genética fazendo dessa forma, aumenta a chance também da adaptação da espécie a vários tipos de alteração climáticas ou pandemias, enfim, várias repercussões da vida a gente vai estar adaptando a isso, justamente pela fecundação sexuada. Toda a parte também do crossing over, né, que é aquela mistura de material genético, segregação também dependente dos cromossomos homólogos. Já as desvantagens, né, a gente tem um alto consumo de energia, difícil, né, tanto para engravidar quanto para manter esse filho. Toda a formação também de gametos, o ato sexual mesmo com a cópula também é difícil acontecer. Tem toda a competição também para os parceiros, né, hoje em dia com rede social está mais difícil ainda. E aí, focando um pouco agora aqui no sistema masculino, né, a gente vai ter a bolsa escrotal, que ela armazena e vai proteger os nossos testículos, que são as gônadas masculinas, né? Ele tem um músculo cremastérico, que é interessante que ele tem uma função de regulação de temperatura. Então, quando a temperatura aumenta, ele tende a se estender, né? Justamente para manter uma temperatura um pouco abaixo do corpo. Como também, quando a gente tem ali uma diminuição da temperatura, a bolsa contrai para a gente poder aquecer também esse órgão, tá? Então, esse controle segue dessa forma. Já os testículos propriamente ditos, né? A gente tem um par de testículos, toda a parte também de produção de gametas e testosterona acontece nele, tá? Vale lembrar disso. Dentro dos testículos, a gente vai ter os túbulos seminíferos, onde a gente tem toda a espermatogênese acontecendo, né? Então, como vocês conseguem ver aqui, ó, a espermatogônia, espermatócito primário, secundário, espermatídeo, né? E agora o espermatozoide. Lembrar também que temos ali tanto as células de Landiger quanto as células de Sertoli, tá? A gente já está falando um pouquinho mais delas, mas só para a gente estar lembrando aqui, ó. A espermatogênese, ela acontece no período ali que vai começar desde os 7 anos de idade e vai passar por uma boa parte da vida adulta ali também, desse ser humano. Ele vai estar começando com a espermatogônia, que vai multiplicando aqui, isso aqui é um processo de meiose, né? Formando o espermatócito primário, né? Depois o espermatócito secundário, espermátides, e, por fim, os espermatozoides propriamente ditos, que são células modificadas, né? O que vale lembrar também em relação à puberdade, né, o estímulo da testosterona, a gente vai formar o espermatócito primário. Então, a gente tem a espermatogônia produzida ali desde os 7 anos. Chegando na puberdade, a gente consegue avançar nessas etapas, devido à ação do hormônio testosterona. Em meiose também, a gente vai formar 4 espermatozoides, né? Então, vocês sabem disso, que eles vão começar a se diferenciar. Com essa diferenciação, a gente vai estar fazendo o quê, né? Vai lembrar. O complexo de Golgi, ele vai estar indo para a ponta aqui fazendo um acrossoma, né? Junto aqui com vários vesículos aqui, para a gente conseguir liberar essa substância e penetrar ali no ovócito, né? O núcleo também vai ficar mais ao extremo. E que eu acho interessante que os centríolos e as mitocôndrias elas vão estar se relacionando com o flagelo. Então, as mitocôndrias elas vão ser o motor desse flagelo que lá, quando ele acontece a fecundação, ela se perde, né? A cabeça, né, que a gente chama de pronúcleo masculino, ele é haploide, né? E o acrossoma faz um capuz, né, formando ali o vesículo de complexo de Golgi. Tem toda a parte também de enzimas digestivas que vão permitir perfurar essa camada do ovócito secundário, como eu falei para vocês, certo? Após a fecundação. A peça intermediária, que ela é cheia de centríolos mesmo, disposta ali no plano composto por um acrossoma, né, originando ali os microtúbulos,
que vão fazer esse movimento do flagelo acontecer e o espermatozoide conseguir se locomover. Toda a parte também das mitocôndrias, né, que vai fornecer a energia, o ATP, ali, essa célula, vai estar ali no flagelo justamente para auxiliar nesses batimentos, né? E a cauda propriamente dita, né, eles vão estar ali relacionado a um batimento impulsório, né? Agora, falando das células propriamente ditas, né, do testículo, as células de Leydig, né, ou intersticiais, elas sofrem influência do hormônio luteinizante, né, o LH, que vai produzir a testosterona. Então, a célula de Leydig faz testosterona. Já as células de Sertoli, né, elas são relacionadas à produção de espermatozoide. Tá? Então, espermatozoide de Sertoli, Leydig é testosterona. Não se esqueçam disso, se cai demais em prova, né? Já o epidídimo, né, é uma junção desses túbulos aqui, um local de amadurecimento, tá? Visto que o túbulo seminífero ele vai estar ali produzindo, lá no epidídimo a gente vai estar maturando, tá certo? Todos esses espermatozoides. Já o canal deferente ele vai comunicar com o epidídimo, né, a vesícula seminal, formando ali o composto final do sêmen, né, até saindo tudo a uretra. Então, essa vesícula seminal vai produzir um líquido seminal, o qual contém uma substância nutritiva, né? Principalmente uma frutose, para poder nutrir esses espermatozoides conseguirem sobreviver esse tempo fora do testículo, né? A próstata também tem uma função importantíssima, ela é alcalina ali, ela vai produzir uma acidez, que é produzida pela acidez da vagina, ele vai neutralizar essa acidez, né? Vai favorecer também a sobrevivência dos espermatozoides também nesse ambiente, lembrando que eles precisam de um ambiente um pouco mais básico para estar sobrevivendo, né? Glândula bulboretral, ela vai produzir toda a secreção que lubrifica o canal, então aquela lubrificaçãozinha que vem ali antes da ejaculação já é o líquido seminal, principalmente por conta das glândulas bulboretrais. E aí no homem, né, diferente da mulher, a gente vai ter ali a uretra como um órgão único, né? Ele vai estar confluindo ali tanto a questão da micção quanto a ejaculação. Então, ele tanto ele é um órgão excretor quanto um órgão reprodutor, diferente da mulher que vai ter essas vias de forma separada, né? Já o pênis propriamente dito, ele é um órgão copulador masculino, né, que vai estimular ao estimulado, né, ele vai ficar ereto e conseguir, ele, devido ao fluxo sanguíneo, né, manter ele dessa forma. O pênis, né, propriamente dito, ele vai ser composto ali, tanto de corpo cavernoso quanto esponjoso. Ele se enche de sangue e a gente vai ter essa ereção acontecendo. A glândula é uma região onde ela vai ter mais sensibilidade, né, ela vai ter uma estimulação sexual relacionada. O pênis também, principalmente a glândula, é coberta por um prepúcio, que é uma pele que reveste a glândula, né? E aí, no caso dos judeus, a gente vai ter a circuncisão, no qual é uma operação que a gente retira essa película de pele, tá? Até para prevenção de infecções e tudo mais, né? Tratamento de fimose. Já no feminino, né? Vocês têm que lembrar, tem toda a parte aqui da abertura vaginal, ânus, toda a parte também aqui da uretra, pequenos e grandes lábios e clítoris, né? Já o pequenos e grandes lábios, eles vão estar relacionados para delimitar a vagina, né, e proteger também, obviamente. A abertura da vagina vai dar justamente a comunicação do meio externo e interno. A uretra, ele vai fazer essa parte mais escritora. Lembrando, pessoal, que eu dei uma aula de anatomia do sistema feminino e masculino, né, que já está disponível na plataforma. Aqui eu só estou fazendo uma revisão mesmo. O clitóris, ele é o órgão erétil, né, ele é relacionado ao prazer. Agora, internamente, o que a gente vai ter, né? Os ovários e a tuba, lembrando que toda a produção que vai acontecer na glândula é no ovário. E aí todo esse ovócito secundário ele vai estar percorrendo todo esse caminho aqui das trompas até chegar no útero, né? Dentro do útero a gente vai ter as camadas, né? O endométrio e o miométrio. Lembrando que o colo do útero também, o canal vaginal vai estar fazendo essa comunicação por meio do colo, né? O ímen, né, no caso de virgens, é uma película que vai determinar ali a entrada da vagina. Ela protege contra infecções na infância e o rompimento geralmente acontece ali depois do primeiro ato sexual mesmo, tá? Já na vagina, ela vai comunicar, como eu falei, com o meio externo, ela possui em média 10 centímetros mais ou menos de comprimento. Ela vai dilatando ao longo do ato sexual também, tá? E já o útero, vai lembrar também que ele é um órgão oco, né? Então, ele expande na gravidez, certo? O miométrio também, que é um tecido muscular, e o endométrio, que é uma musculatura que reveste o útero, né? Então, o endométrio, pessoal, ele é o local onde ocorre a anidação, tá?
que é uma fixação do embrião, e já o colo uterino, que é o cérvix, né, uma porção estreita do útero, né, justamente aonde o vírus HPV gosta de morar, né, ou de se procriar. Pensando ainda no sistema reprodutor mais feminino, né, a gente vai ter a trompa uterina, que é a trompa de Falópio. Ela comunica essas glândulas, né, aos ovários do útero, e vai ter 3 regiões ali divididas, né? Então a gente tem o terço distal, o terço médio e o terço proximal. Na tuba ainda, vai lembrar que a gente vai ter a ampola, né? Que é onde geralmente acontece a fecundação, tá? A comunicação das glândulas com o útero vai acontecer por a trompa, né? Então vale lembrar também que a trompa uterina ela vai possuir toda uma ciliadura, né? Ciliadura que vai explicar, vai auxiliar, na verdade, a locomoção desse embrião até o útero, tá bom? Já os ovários aqui, né, vai lembrar que a gente vai, são as gônadas femininas, produzem ovócito secundário, que só é chamado de óvulo depois que fecunda, tá? A produção de hormônios também de estrógeno e progesterona vai estar acontecendo nesses ovários, assim como a testosterona, né, é estimulada ali pelas células de Leydig lá no testículo, aqui vai ser da mesma forma. Então, os ovários, né, eles vão ter ali os folículos de Graafi, que eles vão se desenvolvendo e liberando ovócito secundário mês a mês, tá? Dando aquela cólicazinha, aquela dorzinha que a gente chama de mito chimerus. O corpo do lúteo, né, que é mais amarelado, ele vai surgir a partir do folículo rompido após a ovulação. Tá bom? Então vai lembrar disso aí, ó. A ovulação acontece, ó, folículos de Graafi vão se desenvolvendo, até formar um ovócito secundário, e aí, caso não for fecundado, ele é liberado todo mês, ele sai na menstruação. Tá bom? Vale lembrar também em relação à gametogênese, né, feminina, a gente vai ter ali também os ovogônios, que ocorre ali no feto, né, desde o início, tem toda a divisão das mitocôndrias, né, das ovogônias. Depois ali de um tempo, período de crescimento, né, esse estágio ele permanece até a puberdade. Então, os ovogônios vão aumentando de tamanho e transformando em ovócito primário. Já na maturação, que é depois ali do primeiro corpúsculo polar, a gente vai iniciar a puberdade, né, o ovócito primário, ele sofre a meiose, formação de 3 corpos também polares, formação de ovócito secundário. E aqui, pessoal, um ponto importante, a gente vai fazer uma aula depois só sobre o ciclo, mas vai lembrar o seguinte, tá? Quando a gente inicia o ciclo de os folículos, eles estão pequenos, né? Ele está no folículo primordial, quem vai estimular o crescimento do folículo é o FSH. Então, vai lembrar disso, que a gente vai ter um aumento do FSH pelo estímulo do folículo. Esse folículo primordial, ele vai evoluir e crescer, né? Virar um folículo em crescimento, depois um folículo maduro, até ele conseguir ovular, e quem vai estar relacionando essa ação, né? É o estrogênio. Então, o estrogênio ele vai aumentando aos poucos, justamente para a gente aumentar o endométrio, para depois da ovulação receber um futuro ou não embrião, né? Depois dessa ovulação acontecer, o resto que sobra ele forma um corpo amarelo, tá? Esse corpo amarelo, inclusive, se tem a gravidez propriamente dita, ele vai manter o beta-HCG alto, quem mantém ele é a progesterona, tá? E aí o LH também vai estar estimulando todo esse corpo lúteo, esse corpo atrofia, estrógeno e progesterona cai de uma vez e a mulher ela tem a menstruação acontecendo, tá certo? Já dos métodos contraceptivos, né, a gente pode estar citando alguns aqui. Temos o coito interrompido, que é justamente retirar o pênis da vagina antes de ejacular. Esse não funciona muito bem, né, o índice de PUR é muito pequeno, é bem pouco eficiente e não previne DST, né, então não adianta. Temos a tabelinha também, que é a suspensão da relação sexual no período fértil. Às vezes a conta também pode dar um pouquinho errado, então não é muito bom confiar, é bem pouco eficaz. Camisinha, né, o preservativo, né, o condom, né, é um protetor de látex ali que envolve pênis na vagina também. Esse que é um dos mais usados, bem importante, ele é eficaz também na proteção contra DST, né. Pílula anticoncepcional, né, uma droga ali que vai ter relação com hormônio estrógeno e progesterona, ou só progesterona, depende muito ali da geração, tá? Com o aumento também do estrógeno e progesterona, esses hormônios, né, o FSH e LH, eles vão promover o amadurecimento também dos folículos ovarianos, evoluindo, e toda essa parte da evolução, né, da ovulação acontecendo. Eles não vão ser produzidos. Já no início, tá, no quinto dia mais ou menos de menstruação, a gente também tem o ciclo 21, que é uma boa. Pós-término da pílula, a gente tem ali também as progesteronas, tá? Então a eficácia é boa, o índice de PUR é muito bom.
Pelo dia seguinte, né, não é muito bizu ficar usando demais, é mais uma emergência, ela tem que ser usada até 72 horas. Lembrando que nas primeiras 48 horas você vai ter mais eficiência mesmo, tá? Depois de um ato desprotegido ali, tem que tomar a pílula até 72 horas. Essa droga ela aumenta bruscamente a concentração de hormônio. Então, é uma bomba de hormônio para o estrógeno e progesterona, justamente para a gente tentar ali estimular ou desencadear ali a menstruação. Ele vai diminuir também esses hormônios no sangue, né? Ocorre a descamação de endométrio, então vai forçar a menstruação. Consequentemente, ele vai impedir a implantação do embrião no útero, né? Visto que a gente vai ter essa menstruação acontecer. Outro ponto importante em relação ao diafragma, né? É um método também contraceptivo válido ali, né? Ele pode ser utilizado e tal. O DIU, muito bom mesmo também, ele vai prevenir algumas outras patologias, não só a questão da menstruação, né? Ele não é tão bom para cólica, né? Principalmente o de cobre, tá? Tem alguns pacientes ali que eles relatam, mas o melhor mesmo método, e um dos mais efetivos, vai ser o DIU de hormônio. Camisinha feminina, esse também é muito pouco usado, né? Vai prevenir também contra da estesa, é super importante. Vasectomia para os homens é um procedimento definitivo, tá? Os espermatozoides vão ser impedidos de sair do testículo e chegar propriamente na bexiga e não vão causar nenhuma impotência sexual no paciente, nem nada. Já a ligadura trombária também da mesma forma, né? As mulheres vão lá, fazem a cirurgia e promove a secreção dessas tubas uterinas, né? Já os ovócitos secundários são produzidos e não conseguem chegar ao útero também. Então, assim, pessoal, parte bem tranquila mesmo do sistema reprodutor. Vou estar fazendo algumas questões com vocês aqui, mais para a gente estar dando uma revisada, né? Então, questão 1, o processo de união dos núcleos do óvulo e do espermatozoide é chamado de, essa é fácil, fecundação. Então, ovócito secundário com espermatozoide, fecundação, né? Desenhos representativos pelos sistemas genitais masculino e feminino. Qual a alternativa é errada? Ele quer errada, né? Em 2, armazenamento de espermatozoides. Em 2, sim, o espermatozoide ele vai ter o armazenamento aqui no epidídimo, né? Lá onde acontece a maturação, propriamente dita. 3 e 4 produzem secreções de sêmen. 3 e 4, sim, vesícula seminal e próstata, com certeza. 1 e 5 constituem as gônadas, né? Então, 5 é gônada e 1 também é gônada, que certo. Em 6 ocorre fecundação. Em 6, na verdade não, né? A fecundação vai acontecer na ampola da trompa uterina, tá? 7 constitui um canal de parto, né? 5, certeza. Questão 4. Com relação à figura a seguir, são feitas 4 afirmativas, né? A fecundação na espécie humana se dá mais comumente no terço distal de uma das tubas uterinas. Até aqui, ok, né? Quando ocorre a penetração do espermatozoide no gamete feminino, que ainda se não terminou a segunda divisão da meiose. Então, exatamente como eu falei para vocês, o ovócito secundário, ele vai estar ali até a fecundação acontecer. Depois disso, ele vira ovócito. Polispermia verifica-se a entrada de vários espermatozoides no óvulo, justificando a formação de gêmeos. A razão do grande número de espermatozoides eliminados na ejaculação reside na dificuldade que eles têm de enfrentar até atingir no óvulo, né? Então, que ao meu ver, pessoal, realmente só tem um errado aqui, né? E tem bem. Vamos ver, ó. Desde a sua origem até a fecundação do óvulo, o espermatozoide humano que segue o seguinte trajeto. Então, qual que é o trajeto? Né? Ele sai do testículo, vai pedir epidídimo. Do epidídimo, o canal deferente. Do deferente para a uretra, da uretra chega na vagina. Da vagina, útero, trombo uterina, e lá no trombo uterina a gente vai fazer a fecundação. Então, aqui seria, no caso, a resposta letra A, sequência aqui completa, né? 5, né? O esperma normal é composto de espermatozoides unicamente, espermatozoide líquido seminal, espermatozoide líquido seminal e líquido prostático. Aí sim, né? Letra C. Então, lembrar que a gente tem tanto a seminal quanto a prostática, e todos os espermatozoides ali que vão ser produzidos no testículo também vão estar ali dando um oi para nós, né? Uma senhora deu à luz de 2 gêmeos de sexos diferentes. Um marido muito curioso deseja saber algumas informações sobre o desenvolvimento dos filhos. Parte da fecundação, o médico lhe respondeu que 2 óvulos foram fecundados por um único espermatozoide.
Um óvulo fecundado por um espermatozoide originou um zigoto, o qual divide-se em dois zigotos, formando um embrião. Na verdade, não. A B está errada. Um óvulo foi fecundado por dois espermatozoides constituindo dois pulmões, dois embriões, né? Não. Dois óvulos isoladamente foram fecundados, cada um por um espermatozoide, originando dois embriões. Agora sim, né? A letra D, que é mais a resposta. 7, né? O uso de preservativo masculino tem sido amplamente divulgado e estimulado nos dias de hoje. Várias são as suas indicações como. Então vamos lá, pessoal. Ele evita doenças como sífilis e gonorreia? Sim. Né? Controle de natalidade? Sim. Bloqueio da produção de gameta masculino? Não. Prevenção da AIDS? Talvez. Controle da ovulação? Também não. Então, ficaria ali a 8, 2 e 1. Somando daria 11, né? Então, B. Então, lembrar que preservativo previne contra ISTs, como também tem um controle da natalidade, mas ele não vai bloquear a produção de gametas, não, tá? Nem masculino, nem feminino. Na 8, né, associar a estrutura abaixo com a relacionada, então a gente vai só associar uma com a outra. Dos seminíferos, né, o local onde produz espermatozoide. Local onde armazena espermatozoide, a gente fala, aqui no caso é o epidídimo. Local de produção do líquido constituído no espermatozoide, né? Aí, no caso, as células próstata, que teria mais sentido. E local de produção de hormônio sexual masculino, no caso, células de Lindgren, né? E só para a gente estar marcando, né? Marca o X da própria figura, no local onde ocorre a fecundação. A fecundação vai estar acontecendo aqui ou na ampola, viu, pessoal? No meio dos quadros em branco, uma figura em cada o organismo indicado pela seta. Então, aqui, pessoal, a gente vai ter os ovários, tá? Toda a trompa uterina, útero, colo do útero, fundo, né? Os ligamentos. Já do testículo também vão ter aqui a vesícula seminal, próstata, tá? A bexiga, a uretra, certo? Então, assim, bem tranquilo mesmo. E aí, só para a gente lembrar aqui, é sempre importante a gente estar fazendo a prevenção, tá? Tanto do câncer de colo de útero como também câncer de próstata, né? Até que a gente tem todas essas campanhas aí hoje em dia, tá? Eu vou ficar por aqui, espero que essa aula de hoje tenha ajudado vocês e até a próxima.